Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre neurociência, universo e filosofia. Deixe seu like, se inscreva no canal para fortalecer e compartilhe o vídeo. Valeu, #conhecimento. Um ensaio sobre a prostituição. É. Porque eu achava que pra a gente explicar muito o universo de que a Elise vivia, de onde ela veio, de onde ela foi tirada pelo marido, eu precisava me aprofundar contextualizar mais. mesmo, né? Uhum. E aí eu conversei com muitas garotas de programas que aí elas foram me explicando isso, que era uma coisa que eu exploro muito no livro, que é uma coisa que eu sempre tive interesse em pesquisar, é a sexualidade da mulher que se prostitui. Uhum. Porque aí eu conversava com umas que diziam assim, não, eu sou filho, eu sou casada, tenho filho, mas eu me prostituo. Eu falei, gente, como assim? Como que eu Tem consigo muito. separar isso? Tem muito, sabia? Então, Muitas. é uma chave. É. Só que aí tem umas que não conseguem ligar essa chave, como tem Exatamente. depoimento de mulheres que já estão aposentadas, que elas dizem, olha, eu passei 30 anos me prostituindo, transando com pessoas que eu não tinha o menor interesse, que eu só fazia isso pelo dinheiro. Só que aí qual é o saldo agora? É que eu não consigo beijar um homem porque eu não sinto nada. Exatamente. Elas dizem, olha, eu beijar um homem e beijar o corrimão da escada é a mesma É a coisa. mesma coisa. Porque elas Não não faz nenhuma têm... conexão. A chave virou e nunca mais desvirou. É. Isso é o Sim. problema quando você cria um escudo, Sim. seja na medicina, seja na prostituição, em qualquer área. De repente o escudo fica maior que você, né? E aí você não consegue mais acessar Sim. alguns canais de emoção mesmo, de Sim. sentimento, né? É como se Sim. anestesiasse aquilo. Uma delas foi até uma que virou, ela tá com 65 anos agora, ela virou até uma cafetina. Uhum. Ela fornecia mulheres lá pro Samuel Klein, lá das Sim, Casas das Casas Bahia. Bahia. Uhum. E essa história também tá no livro. Ela conta que aí ela queria viver uma vida, porque tem muito isso, né? Tem muitas histórias de mulheres que elas se entram na prostituição, principalmente prostituição de luxo, onde elas são muito bem remuneradas. Aí elas estipulam um prazo. Tempo, como se fosse fazem carreira de jogador de futebol. Exatamente. Só que elas não fazem aqueles devaneios que eles fazem, né? Elas estão seguras o investimento para Isso depois. mesmo. Eu conheci uma que montou. Ela tem 3 postos de gasolina na cidade de Tamandaré, no interior. Sobre investir, né? Sim. Aí elas largam tudo, desviram a chave. Só que aí essa quis tentar começar uma vida e tal, que elas. Zerar. Zerar, porque elas se prostituem com outros nomes, né? A todos. E elas todas. queriam, agora eu vou assumir meu Identidade CPF, e minha tal. identidade, vou começar a minha vida. Aí só que ela não conseguia por conta da sexualidade que estava bloqueada. Ela foi em terapia, ela achava que poderia estar gostando de mulheres, aí ela viu que não na terapia e Tá descobriu. gostando de ninguém, né? Exatamente, ela ficou. Bloqueou tudo. Eu acho que hoje que esses termos vão se modernizando, né? Hoje é como se ela fosse assexuada, ela disse. Exatamente. Mas secundária a uma sexualidade foi exercida de uma maneira Sim. muito disfuncional, né? Sim. Ela não consegue, Bia, nem ter prazer Zero, né? zero, nem com vibradores. Nada. É como se nada. ela bloqueou não- mesmo. É uma incrível coisa isso. incrível. E você sabe que a gente está misturando os Mistura, casos, mas né? mas não, a gente depois vai botar Vai ordem. botar Já ordem. veio A pra gente cá, vai foi pra botar lá, ordem nisso. Mas essa coisa das meninas de programa, eu, quando atendia, eu atendi muito meninas de programas de prostituição de luxo, assim. Sim. E tinha até uma coisa, por exemplo, as misses, né? É um mercado que vão sempre buscar essas meninas. A maioria é trazida para o Rio, levada para São Paulo, e às vezes ficam presas em apartamentos, em bairros nobres, Uhum. e ninguém sabe disso. E eu ficava tão assim que ela me contava isso, e eu falava assim, mas vem cá, e quando é que você sente prazer? Ela falou, prazer? Eu não tenho isso, eu tenho objetivos. Sim. Eram coisas que ela olhava para mim e falava assim, você é engraçada, você tem uma ingenuidade que não cabe na sua idade, na sua profissão. Eu falei, não é ingenuidade, é desconhecimento. Sim. Eu tô aqui para aprender com você. Sim. E aí eu me lembro que essa fez uma coisa tão objetiva, porque ela conseguiu um cara rico que tirou ela desse apartamento que ela era mantida presa com mais 6 Sim. em Copacabana. Isso foi no início dos anos 2000. E aí esse cara tirou, era um cara de poder aquisitivo muito grande, casado,
E aí ela falou um dia, ele vai comprar um apartamento para mim, você pode ver a documentação para mim? Eu falei, bom, não tem problema nenhum, que eu peço ao advogado, meu advogado para ver. E aí via, tá. Aí eu falei assim, como é que você vai fazer para sobreviver? Ela falou, querida, eu sou sobrevivente, você é funcionária de você mesmo, você tem script, tua vida toda certinha. A minha não, ela tinha 19 anos. E ela falava como se fosse assim uma mulher de 40 falando para outra de 40, tipo assim, se liga, né? Você ficou no livrinho, eu fui a vida, eu tenho estrada, né? Sim. E eu ficava olhando, ela falou, não, eu vou comprar uns táxis, vou botar meu irmão para trabalhar, eu vou abrir um salão, vou abrir não sei o que lá. E de vez em quando esse cara sumia, porque viajava, passava um tempo fora, ela ia para a Europa. Aí um dia eu falei assim, por que as prostitutas da Europa ganham tanto dinheiro e daqui não? Aí ela olhou para mim, ai, vou te explicar de novo. Eu falei, seja generosa, porque toda vez que você me pergunta uma coisa médica, eu te explico com carinho. Ela, tá bom, tá a nossa troca. Aí ela parou e falou assim pra mim, olha, você nunca sacou? Eu falei, não, nunca tive numa prostituição na Europa, nem aqui. Aí ela, porque na Europa a gente vende o sexo casado com a droga. Ninguém sobe o morro para comprar nada. Dentro das casas de prostituição, sim, chega. E quanto você ganha pelo programa e você ganha o percentual da venda da droga. E é um risco alto, porque dependendo do país, o tráfico de droga lá é punido muito alto, mas então são casas, são lugares que vivem com segurança, elas não saem. Então elas vão lá, passam 3 meses. E aí teve uma vez, ela me contou uma coisa que eu fiquei tão impressionada. Ela falou, ela uma vez me ligou de um orelhão, assim, na época, orelhão, não tinha celular. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, o meu cliente morreu de overdose. Falei, chama o responsável da casa, porque assim, alguém já aconteceu isso. E o cara morreu de overdose. Depois ela nunca voltou. Ela voltou depois desse episódio, teve pânico, foi bem complicado. Mas é uma vida com... E aí um dia eu perguntei, você sente prazer? Ela... Sentem, não. Isso é outro departamento, isso é para quem pode, não é para quem quer, é para quem pode ter uma vida. Sim, porque olha só, se a gente for tentar se pôr no lugar delas, é uma vida muito difícil, porque a gente tem que se imaginar primeiro assim, você... Era como eu comecei a entender quando elas falavam isso. Eu pensava, cara, se você é solteiro, você vai numa balada, você vai num bar, aí você começa a paquerar. Você beija a boca de quem você está interessado. Exatamente. Imagina o que é você beijar a boca de quem você não tem o menor interesse, o sacrifício que deve ser. Quanto mais fazer sexo. Você tem que se anular, né? Uma coisa que vira muito, que eu percebo assim, é que elas têm um sonho de ter uma família. Elas têm um sonho de ter uma estrutura, como a Bia falou no sentido da... financeiro, algumas, de estruturar depende do perfil. Algumas. Mas quando elas entram nesse contexto familiar, aí entra o bloqueio. Por quê? O homem que está com ela ama, tem afeto, quer ter o sexo, e ela já está cansada do sexo. E às vezes essas relações não dão certo. Assim, nesse aspecto de depois constituir uma família... Porque se ela vai por esse caminho, ela vai pelo afeto daquele contexto, família, filhos, mas não pelo contexto do sexo. E o homem busca ela também, querendo ou não, pelo sexo. E aí começa a divergência familiar. Sabe o que eu percebi, Alex? Eu percebi o seguinte, que eu tinha essas teorias, sabe? Eu construía uma teoria, vinha uma e desmontava tudo. Desmontava tudo. Você, eu acho que você viveu... É porque, cara, o da Elise, assim, eu passei 1 ano só entrevistando garota de programa e ela, a de luxo, então, levava 3 meses só pra convencer a mulher a falar comigo. Aí eu entrevistava 1, 2, eu criava uma teoria mais ou menos assim. Aí eu vinha entrevistava a terceira, derrubava. Exatamente. Não vale. Cada uma é um universo completamente diferente. Por exemplo, eu entrevistei mulheres que se prostituíam, todas elas, tu percebe que algumas têm esse problema de afeto, da chavezinha que vira, mas algumas elas nem percebem, a maioria inclusive não percebe. E aí, por exemplo, todas elas, é incrível, mas todas as prostitutas com que eu conversei, elas eram agenciadas. Então, por exemplo, quando você é agenciada, se você já tiver um perfil empreendedor, ela começa a lutar para se livrar da cafetina. A evolução é virar a cafetina, claro, exatamente, é isso. Então, por exemplo, essas mulheres elas já não se enquadram porque elas querem fazer da prostituição um negócio.
Exatamente. Elas querem empreender. Então, elas já não têm essa coisa, eu quero me casar. Não, elas querem montar um negócio. E Quer se virar elas querem viver empreendedora. da prostituição, elas estão nem aí para essa questão de montar família. Até porque são coisas que não pelo combinam. contrário, exatamente. Não combinam.